E aí, Jovem Lux, meu nome é Ronaldo Mendes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Estou aqui para fazer mais uma resenha. Claro que agora eu tento fazer uma diversidade. A última resenha que eu coloquei aqui no canal foi um mangá, foi o volume 1 do The Lost Kamu's Gaiden, que conta um pouco sobre a história da Albáfica. Pretendo fazer mais resenha dessas edições. Espero que você tenha gostado, espero que vocês tenham curtido. Para quem não viu ainda, veja lá que é uma resenha muito bacana que vale a pena ser vista. E hoje eu estou aqui para fazer uma resenha, trazer resenha de uma edição da Marvel, coleção histórica Marvel Os Vingadores, volume 6, que foi lançado em fevereiro de 2015. Se você quiser saber um pouco mais, depois da vinheta. E aí galera, como eu falei no início do vídeo, estou aqui para fazer mais uma resenha para o canal da coleção histórica da Marvel dos Vingadores. Quem coleciona HQ, a gente sabe que praticamente 2014, 2015, acho que 2016, a Marvel trouxe muitas edições da coleção histórica Marvel, com alguns títulos: Defensores, Vingadores, Capitão América, Hulk, Thor, Homem de Ferro, aqueles personagens que fizeram muito sucesso na década de 60 e 70 também, né? E hoje eu estou aqui, recentemente, eu li essa edição aqui. Por que eu acho interessante essa edição? Porque na década de 70 a Marvel meio que tratou de assuntos sérios, como, por exemplo, o racismo. Simplesmente de mostrar que as pessoas negras tinham sua colocação. E isso aqui retrata muito bem. Por que eu falo assim? Porque claro que a gente vê a parceria interessante entre o Capitão América e o Falcão. Meio que de repente começou a ocorrer algumas intrigas, porque como se o povo, claro que eu acho também meio que eu achava certo, né? Acho certo, aliás, porque como se o povo negro queria o seu lugar, a liberdade de expressão, queria ter suas decisões, porque nessa HQ aqui representa muito bem a falta de liberdade que infelizmente o povo negro sofria, e trata muito bem nisso. E uma coisa que eu acho interessante, que o Falcão, mesmo ao lado do Capitão América, muita gente achava que o Falcão meio que obedecia ao outro lado, e isso meio que fez com que o povo criasse uma certa desconfiança, criasse uma certa intriga. E a partir daí, uma coisa que eu achei também interessante, porque o próprio Falcão meio que começou a simpatizar com a luta, com as decisões, com o grupo, e meio que ele deixa o Capitão América de lado, porque o Capitão América meio que vê que ele se sente um pouco intruso. Então a gente vê isso perfeitamente. E uma coisa que eu acho interessante também, que a partir daí tem uma mudança de uniforme do Falcão, porque mesmo que ele decide, por mais que ele fosse simpatizante ao grupo, que realmente ele concordava que as pessoas deveriam ter seus lugares, deveriam ter mais acesso, deveriam ter realmente tratado de uma forma igualitária, como acontece, que infelizmente até hoje isso não acontece, que ele, mesmo assim, ele precisa encontrar o seu próprio caminho, porque para ele, aqui mostra perfeitamente que o Falcão, na cabeça dele, era apenas tratado só mais um. Ele não queria isso. Realmente precisa tomar decisões sérias e precisa tomar decisões que mudem praticamente a vida dele, o futuro dele. Isso começa tudo por um crime que ele foi injustamente acusado. E a galera, poxa, começa a meio que repudiar. Poxa, como é que pode? É um negro que cometeu um assassinato, cometeu um crime, ele merece ser levado às grades, ele merece ser levado à justiça, mesmo sem nem o próprio Falcão tivesse a escolha de se defender, de explicar toda a situação, mesmo que o povo não concordava com isso. Poxa, por ele ser negro, ele tem a necessidade de ser preso. Então isso aqui é um tema muito sério. Realmente, infelizmente, acontece em algumas situações. Por ser preto, por não ter referências, tem que ser tratado como nada.
Então eu senti isso na pele. Eu senti isso na pele, não é à toa que até o próprio Capitão América, mesmo tentando ajudar, os dois meio que acabam essa parceria. Então a partir daí, aí depois descobre tudo como começou, de tudo como o plano foi arquitetado, de realmente fazer com que a parceria dos dois acabasse, o Capitão América mesmo se sentisse sozinho, porque o Capitão América não queria mais se sentir sozinho, porque estava com medo, porque tinha perdido um grande companheiro, que foi o Bucky. A gente vê o próprio Capitão América desabafando sobre essa questão, mas é pesado. Por mais que seja uma história rápida, mas é um assunto muito pesado, e a Marvel fez bem de tratar naquela época, porque ainda meio que era muito forte. Eu acho que ainda continua muito forte. Então essa edição ela representa isso. Eu pensava que era mais uma história normal dos Vingadores, mas depois que eu dei uma oportunidade para ler, realmente eu vi que é uma história muito, muito boa mesmo. E para quem não leu ainda, recomendo muito para saber como era naquela época, na década de 70, como a Marvel tratava esses assuntos, né? Porque é umas, como eu quero futuramente também fazer uma resenha também sobre o Homem de Ferro, o Demônio da Garrafa, que infelizmente Tony Stark perdeu muita coisa na sua vida por causa da Coliso. É uma luta muito desgastante. Temas que era necessário, meio que atraísse o público, mesmo que demonstrasse que as pessoas, não importando a cor, deveriam realmente ter seus lugares, não acusado injustamente por coisas que só por ser de outra cor se precisa ser acusado por algo que nem tenha feito. Então assim, muito interessante mesmo, e vale a pena ser lido, e vocês vão gostar dessa conexão entre o Capitão e o Falcão, vão gostar dessa questão do Falcão sofrendo esse preconceito, o Falcão indo à luta para mudar toda essa situação, por mais que seja difícil, por mais que a mídia não defendesse, por mais que as pessoas achavam que aquilo era apenas uma forma deles se vingarem por tudo que passaram, por toda a pressão que passaram. Realmente o Sam Wilson passa por diversas situações, passa por diversos momentos, até a pessoa que meio que começa a ter um relacionamento, joga ele contra a parede para saber se realmente ele faz parte ou não de um grupo, ou simplesmente ele faz parte ou não daquilo que eles acreditam. Muita coisa se passa dentro da cabeça dele, porque, para ser sincero, né? Poxa, imagina você sendo acusado de um crime que não cometeu, por ser negro, tem que ser levado, não importa a sua defesa, muita gente já o julga como criminoso. E nem o Capitão América indo à frente, ninguém mudava a situação. Então realmente é uma barra muito pesada. Então retrata muito bem essa questão racial, retrata muito bem o preconceito, retrata muito bem como os negros tinham que ir às ruas para protestar, tinham que ir à luta para mudar tudo isso. Mais que o final seja diferente do que eu esperava, trata em alguns momentos perfeitamente isso. Acho que até hoje, mesmo o Falcão sendo um vingador, meio que é deixado entre aspas, de lado por ser negro. Entendeu? Claro que pode ser que isso até mostrou um pouco na série, de achar, poxa, esse cara não é aquela coisa bonita, não é aquela coisa maravilhosa que existe dentro dos Vingadores. Não, realmente é uma coisa totalmente fora de curva, como se ele estivesse ali apenas para ser mais um. Infelizmente, o Falcão representa aqui nessa história, como já representou em algumas, acho que até muitas vezes quando ele assumiu o manto de Capitão América, meio que muita gente discorda. Eu confesso que eu acho que para mim o banco funcionaria mais, mas não que tirasse o prestígio do Falcão, que ele realmente fosse aquele cara de nível alto, que tivesse respeito, que fosse considerado um personagem de respeito, fosse uma pessoa isso, porque querendo ou não, por mais que ele seja um vingador também, ele é um ser humano, ele tem sentimento, ele passa por situações ruins, e ainda lidando com isso é uma coisa mais complicada, é uma coisa mais difícil ainda. Então, realmente, essa história retrata muito, muito bem mesmo. Parabéns para a Marvel ter tratado sobre esse assunto. Infelizmente, acontece em diversos lugares, em diversos países. Claro que você pode até contar rumos de histórias diferentes, porque aí você descobre que existe um grande criminoso por trás de tudo isso. Existe um grande criminoso que acusa o próprio Falcão. A partir daí no final você vê como foi todo arquitetado o plano para derrubar ele.
mas realmente é uma coisa que justamente você vê perfeitamente como essa história trata em relação do Falcão. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, curtam, comentam, não deixem de compartilhar, e para aqueles que estão me vendo pela primeira vez, não deixem de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? Então é isso, pessoal, até a próxima. Valeu!